beleza? Pessoal, vamos aqui dar seguimento aos nossos trabalhos nessa quinta-feira maravilhosa, falando sobre Zach LaVine e Russell Westbrook. Seguinte, durante toda a off-season, muito foi dito de que o Zach LaVine tinha um grande interesse em jogar no Lakers, que o LaVine queria ir para Califórnia, né? Ele é da Califórnia, então ele gostaria de voltar para sua cidade, voltar para sua terra e jogar em Los Angeles. Bom, nunca foi confirmado pelo Lakers se o time tinha um interesse de trazer o Zach LaVine. O que aconteceu de fato foi que o LaVine assinou uma belíssima extensão com o Chicago Bulls e tem jogado bem, apesar de ter tido um ou outro atrito com o elenco e com a diretoria. O LaVine tá lá em Chicago. Recentemente foi dito por fontes do Bleacher Report e também do The Athletic que o Lakers estaria analisando o mercado do Russell Westbrook, que o Lakers estaria interessado em trocar o Russell Westbrook na trade deadline. Daí, o Zach Lowe, que é jornalista da ESPN e que tem um dos maiores podcasts de basquete do mundo, que é o The Lowe Post, o Zach Lowe disse nessa semana, para ser mais específico, ontem, que o Chicago Bulls estaria disposto a trocar o Zach LaVine pelo Russell Westbrook, caso o Lakers colocasse no pacote as duas escolhas de primeira rodada que o time tem, que são de 2027 e 2029. Segundo o Zach Lowe, Chicago teria sim interesse nessa troca. Daí, unindo, a informação de que o LaVine gostaria de jogar na Califórnia, gostaria de jogar em Los Angeles, e a informação de que o Lakers estaria olhando o mercado do Westbrook, essa informação do Zach Lowe fez com que todos os veículos começassem a especular a possibilidade real do LaVine ser trocado pelo Russell Westbrook. Bom, dando a minha opinião, dando a minha sincera opinião, seria uma troca que beneficiaria as duas equipes, Porque é o seguinte, pensando no cenário do Westbrook chegando em Chicago juntamente com duas escolhas de primeira rodada, o Bulls teria um jogador que vive um ótimo momento. É inegável que o Westbrook tá jogando muita bola, galera. É inegável. Quem nega isso é hater ao máximo. O Westbrook tá jogando muita bola. É um dos melhores jogadores vindo do banco na temporada. Ganharia um jogador que vive uma boa fase e ganharia duas escolhas de primeira rodada que serão sensacionais, Cara, porque em 2027 e em 2029, com certeza, o Lakers não vai estar numa situação muito boa, o que vai fazer com que essas picks sejam muito boas mesmo. Então, o Chicago ganharia um jogador para jogar agora e que tá jogando bem, e duas escolhas que pro futuro serão sensacionais. De quebra, abriria a mão de um salário enorme do Zach LaVine e abriria na próxima off-season um espaço enorme no seu cap, até porque o salário astrondoso do Westbrook é válido somente nessa temporada. Na temporada seguinte, o Westbrook será agente livre. Então o Bulls vai ter, 47 milha para dar para um outro jogador. Um jogador melhor do que o Westbrook e até melhor que o Zach LaVine. Vamos nos lembrar que o Kyrie Irving vai estar disponível no mercado. Então, o Chicago ganharia muito nessa troca. Abriria a mão do LaVine? Abriria a mão do LaVine, com certeza. Teria que abrir mão dele. Um jogador que tem entregado 22, 23 pontos por noite. Mas, cara, analisando os prós e os contras, para mim o Bulls teria muito mais prós nessa troca. Olhando pela ótica do Lakers, o Lakers tiraria o Westbrook do time, que é algo que o time tá querendo fazer, aparentemente. Teria que abrir mão de duas escolhas de primeiro round, que são duas ótimas escolhas, que com certeza tem um valor de mercado muito alto, mas receberiam um jogador que complementaria muito melhor Anthony Davis e o LeBron James, Eu acho que o fit LaVine e LeBron é muito melhor do que o fit Westbrook e LeBron. Tanto que os dois
não jogam juntos, né? Obviamente que durante o jogo, né, em rotações, os dois estão no mesmo momento juntos, só que eles não iniciam os jogos juntos. Porque o Darvin Ham entendeu que a dinâmica Westbrook e LeBron é meio complicada. A dinâmica LaVine e LeBron seria bem mais simples, porque o LaVine é um cara que consegue jogar sem a bola, arremessa melhor, é um jogador mais jovem, mais versátil, né? Joga na 1, joga na 2, joga até na 3 em algumas formações. Então, o Lakers ganharia um jogador que facilitaria bem mais o jogo, tanto do LeBron como do Anthony Davis. É um jogador jovem, é um jogador que pode ficar na equipe por mais 5, 6 anos tranquilamente. Obviamente, se manter saudável, se manter produtivo. E é um jogador que quer estar em Los Angeles, o que é muito importante, né? Um jogador que quer estar no local é bem melhor do que um jogador que não quer estar no local. Vide Ben Simmons em Filadélfia, né? A gente sabe que quando o jogador não quer estar no lugar, ele não vai jogar bem. Então o Lakers também ganharia. Abriria a mão de muita coisa? Abriria a mão de muita coisa, mas ganharia um jogador que pra agora ajudaria pra caramba. A gente tá falando de um cara que temporada passada foi All-Star, sem muita gente questionar. Um dos melhores shooting guards da NBA. É inegável que o LaVine é um dos melhores jogadores da posição. O Westbrook hoje é um dos melhores da posição? Não, não é. Então, pra mim, se essa informação do Zach Lowe for verdadeira, for concreta e o Chicago Bulls realmente estiver disposto a aceitar uma troca com o Lakers, né, uma troca cedendo o LaVine e recebendo o Westbrook e as duas escolhas de primeiro round, para mim é uma troca que ajudaria as duas equipes. Eu, sinceramente, vejo até o Chicago ganhando um pouquinho mais por conta do fato de abrir um rombo no cap space na próxima off-season. Acho que isso é muito valioso para o Chicago Bulls, vendo que a próxima off-season terá alguns jogadores bem interessantes disponíveis. Eu acho que até o Chicago ganharia mais, mas o Lakers também ganharia. Obviamente que tem pontos desfavoráveis, né? Com o Westbrook agora no time, talvez o Chicago Bulls saísse da briga por playoff, né? Talvez caísse muito na classificação, né? Sem ter ali os 23, 24 pontos por noite do LaVine, talvez o ataque do Chicago caísse demais. Tem esse ponto contra, mas a gente tem que lembrar que o Westbrook já jogou com o Billy Donovan. Conhece o Billy Donovan, jogou muito tempo com o Donovan lá em Oklahoma. Então talvez o Billy Donovan fizesse o Westbrook render muito mais. Então até os pontos desfavoráveis podem se tornar favoráveis, entendeu? Então eu sinceramente acho que é uma troca interessante para os dois lados, tá? Se eu fosse GM do Chicago Bulls, eu aceitaria também essa troca. Se eu fosse GM do Lakers, talvez eu encontrasse coisa melhor no mercado. Mas vendo que não tem tanta coisa disponível, é melhor você ter um Zach LaVine do que você não ter nada, né? Do que você terminar a temporada com o time do jeito que tá. Então, eu faria essa troca. Tá bom? O Zach Lowe não falou nada em relação ao Lakers querer essa troca. O Zach Lowe falou somente que o Chicago estaria disposto a aceitar essa negociação. Se eu fosse GM das duas franquias, principalmente se eu fosse GM do Chicago Bulls, eu toparia essa troca. Eu quero saber de você o seguinte: o que você acha? Você aceitaria? Se você é GM do Bulls, você troca Zach LaVine por Russell Westbrook e duas escolhas de primeira rodada, lembrando que o contrato do Westbrook é válido só até o final dessa temporada. Isso é um ponto muito importante. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa as notificações, que é muito importante. E é isso, galera. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Agradeço pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.